Tem alguns inscritos canais, pastor, fala mais um pouco sobre a segunda corrente, mais ênfase. Glória a Jesus. Pode começar isso agora. Vamos lá, irmãos. Vamos para a segunda corrente teológica da grande tribulação. Para essa corrente mesotribulacionista ou midi-tribulacionista, que a igreja só será translatada, raptada, arrebatada só no meio da grande tribulação. E vou passar aqui bem forte para você. Pastor, quando é que começa a grande tribulação? E aonde é o meio da grande tribulação? Já que ela tem a durabilidade de 7 anos. Então, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, começa a grande tribulação. E começa com a abertura dos selos, dos 7 selos. Já viram alguém comentando aí no meio das ruas de Bonito de Santa Fé? Em alguns lugares por onde ando, que a gente já está mais ou menos no 4º ou 5º selo. Então a grande tribulação começa no capítulo 6 de Apocalipse, com a abertura dos selos. Qual é o primeiro selo que é aberto? É o cavalo branco. E o meio da grande tribulação, pastor, começa no capítulo 11, termina no capítulo 11 de Apocalipse, do versículo 15 ao 19. Ela encerra no último selo, que é o 7º selo, na abertura que o anjo toca a primeira trombeta. Então, começa a tribulacionista, o midi-tribulacionista, a grande tribulação vai até o capítulo 11 de Apocalipse, até o versículo, do versículo 15 ao versículo 19. Aí é o meio da grande tribulação. Aí é onde a igreja vai ser tirada, raptada. Mas se você vê os 7 selos, já é estrondoso. E vocês sabem que na abertura dos 7 selos já é o governo do anticristo. Já é o anticristo que está governando. É o anticristo que está governando. Certo? Então, aprenderam aí, pegaram aí esse ponto aqui para vocês. A grande tribulação, ela começa em qual capítulo de Apocalipse? Capítulo 6, com a abertura dos 7 selos. Cheio de óculos aqui, é engraçado, né, Maria? Só tu tem óculos, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. E o meio da grande tribulação é até onde? Até o capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 19. O capítulo 11 de Apocalipse, você sabe que as 2 testemunhas estão pregando, né? As 2 testemunhas, que há muitas especulações acerca de quem é essas 2 testemunhas que eu já falei delas, só disse que era, né? É apontado muito para o Enoque, para o Elias e para Moisés. Mas se a gente for fazer o rastreamento diagnóstico das escrituras sagradas, né, o raio-x do Apocalipse, a gente vai ver que a Bíblia ela se cala acerca de quem é. Essas 2 testemunhas, irmão Francisco, irmã Maria, irmão Cícero, elas têm o poder o poder de milagres, de autoridade igual a Moisés, a Elias, porque na Bíblia diz, segundo a minha palavra, não chove nesse lugar. Não choveu por 3 anos e meio. Moisés, Deus manda ele tocar o cajado na água, todas as algas, toda a alga do Egito se transforma em sangue, menos da terra de Gósen, onde o povo de Deus estava. Ainda você vê, mas a Bíblia ela se cala acerca de dizer, aponta muito para Elias, mas como disse, se você fazer o raio-x, né, o diagnóstico bíblico, raio-x,
a Bíblia se cala, a Bíblia não diz realmente quem eles são, né? O erudito Antônio Gilberto, aqui um erudito do Brasil, da Assembleia de Deus Missão, ele disse que quando a Bíblia se cala, quem é o homem para falar? Né? Ok? Então, a partir do capítulo 11, aí eles querem associar, também eles têm muito a ver com o pós-tribulacionismo, a linha de pensamentos deles, de interpretação. Amém, gente? Glórias a Deus. Entendidos até aqui? Então, isso é escatologia. A escatologia é uma das matérias dentro da teologia. Dentro da teologia, existem várias matérias. Nós temos 10 matérias sistemáticas. Uma dessas matérias sistemáticas é a escatologia. A palavra escatologia é a junção de duas palavras gregas. Escatos quer dizer fim. Logos quer dizer estudo, tratado, doutrina. Então, escatologia é a doutrina do fim das coisas, do mundo ou das profecias. Quem sabe dizer qual é o textual da Bíblia? A gente vê isso na escola bíblica, né? Vocês lembram do textual da Bíblia? É João 3,16. Que Deus amou o mundo, essa palavra ali não é mundo, são pessoas, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o textual da Bíblia. Outra pérola para você. Primeira pérola é onde começa a grande tribulação. Apocalipse capítulo 6. E o meio dela, capítulo 11 do Apocalipse, versículo 19. Né? E o textual, só agora me ensinou o textual da Bíblia, que é João 3,16. Pastor, e o que é textual? É um texto importante e principal. É um texto principal, não é que ele é mais importante do que os outros textos da Bíblia, porque todos os textos da Bíblia, os 31.173 versículos da Bíblia são de extrema importância. Aleluia. Né? Amém, gente? Os 66 livros da Bíblia são todos importantes, porque são todos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Qual é o textuário da escatologia? Também isso é importante, né? Qual é o textuário da escatologia, pastor Rogério Souza? É Isaías capítulo 46. Abra aí, porque no versículo 9 já vai falar com você. Então o textuário da Bíblia é João 3,16 e o textuário da escatologia é Isaías 46:10. Nós vamos começar no versículo 9, que diz assim, ó: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Eu vou repetir isso aqui. Eu sou Deus, eu sou Deus, e não há outro Deus. Eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim. Você entendeu, mulher? Você entendeu, homem de Deus? Você entendeu, mulher de Deus? Ele é Deus. Agora o textual é aqui, gente, o 10. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Esse é o textual da escatologia. Isaías capítulo 46, versículo de número 10. Agora, a quarta vez que você vai fazer isso, levanta sua cabeça aí, tendo bom ânimo. Diga primeiro para a pessoa, diga tendo bom ânimo. Diz de novo, vai, diz tendo bom ânimo. A sexta coisa, pastor, a quinta coisa, pastor, a sexta coisa, qual é? Diga, ele é Deus, e não há outro semelhante a ele. Fica lá, profira isso para 2 ou 3 pessoas, aponta o dedo do profeta para ela e dizer: é Deus, e não há outro semelhante a ele.
Ele está dizendo para você que Ele é Deus. Durma tranquilo, que Ele está no controle. Pastor, mas está assim, eu sei. Mas Ele está dizendo, meu sapato. Sinta a presença dele aí agora. Está subindo uma unção de cura sobre os teus pés. Agora está subindo renovo. Calabacandaraia sobre os teus pés, ao trono da tua cabeça, até os fios da tua cabeça, os cabelos da tua cabeça. Calabacandaraia não vai mais cair. Calabacandaraia. Calabacandaraia. Pode alguém levantar a mão no terceiro andar? Dizer que está vivo. Coloquei Aristóteles acerca dessa corrente teológica de interpretação, saber o mesotribulação disso. O primeiro texto que nós vemos foi Mateus 24 e capítulo 21, que é mesmo do que Marcos capítulo 13 e versículo 19, que nós acabamos de ler. Primeiro, de acordo com esta interpretação, a igreja só será arrebatada no meio da grande tribulação, que eu já expliquei já. Afirma-se que o arrebatamento ocorrerá junto com o soar da última trombeta, mas não é a trombeta de 1 Tessalonicenses e nem é a trombeta de 1 Coríntios. É a primeira trombeta de Juízes. Isso aqui é só em seminário teológico, só em faculdade teológica, só universidade teológica, informação dessa. Amém, gente? Não é forte? Vamos ler as trombetas. Abra em 1 Tessalonicenses aí, rapidamente, velozmente. Então, de acordo com essa interpretação, a igreja só será arrebatada no meio da grande tribulação, e afirma-se que o arrebatamento ocorrerá junto com o soar da última trombeta. E eu falei aqui que essa última trombeta não é a trombeta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, vocês vão abrir. E nem é a trombeta também de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52. Meu corpo está estremecendo aqui por dentro. Não se pode dormir sossegado, meu filho. Não se pode dormir sossegado. É como diz o Luciano, pode ficar tranquilo, meu filho. Obrigado, Deus. É difícil, né, Varão? Deus está me revelando aqui, né, Varão? A gente sabe o que passa, né, Varão? Nos quatro cantos, os cômodos da casa da velha. Né, irmã Maria? Calabacandaraia. Né, irmã Maria? Eita, camada. Deus está tratando com todos os crentes que estão aqui dentro. Você está dizendo assim, eu vou soprar. Ora, mandarai. Que presença é essa, Jesus? Primeira Tessalonicenses, capítulo a última trombeta e a sessão das duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. Então, estão dizendo aqui, né, que o arrebatamento só ocorrerá no tocar da última trombeta, no soar da última trombeta e na sessão das duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. Aí é que a igreja vai ser arrebatada. Então ele não está falando aqui da trombeta de 1 Tessalonicenses, capítulo 16, capítulo 4, versículo 16. E nem 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 51. Vamos ler 1 Tessalonicenses,
capítulo de número 4, e versículo 16 e 17, que diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Que o mesmo Senhor descerá do céu. Jesus veio a primeira vez, vai vir a segunda, que dá em duas fases. Isso aqui os pós-tribulacionistas ficam doidos. Isso não está escrito na Bíblia, não, mas dá. Existem tantos debates no Veja Só, tanto outras rádio FM, com o pastor, ele era ex-tribulacionista, pós agora, tantos eruditos que foram ali, mas eles se mostram o versículo que a segunda vinda da duas fases, nem mostra, eu vou mostrar. Eu vou mostrar para vocês na continuidade desses estudos. Amém, gente? Amém. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O alarido é para a igreja. Está aí com voz de arcanjo, né? Mas o tradutor colocou errado. É voz de arcanjo, não é com voz de arcanjo, é com voz de arcanjo. E essa voz de arcanjo com arcanjo, isso é para Israel. E a trombeta de Deus é para as nações. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Então estão vendo aí, irmãos? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Coríntios capítulo 15. E veja, essa trombeta aqui é de convocação. Essa trombeta aqui é para o arrebatamento, que é iminente. Vou falar da doutrina da iminência já. E já a hora que é. Só? Capítulo 15. Vou terminar agora mesmo. Capítulo 15, versículo 51. Quem gosta de Bíblia? Diz assim, ó: eis aqui eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos. Todos seremos transformados. Está falando do arrebatamento. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão em cortejo. Agora olha aqui, ó. O Espírito Santo está me revelando aqui, ó. As 7 trombetas são de juízo, não são essas trombetas aqui. Nessas 7 trombetas, nessa primeira trombeta que vai tocar aí, não fala em ressurreição. Se você ler a primeira trombeta aí, vamos ver já, você vai ver que não fala em ressurreição. Amém, gente? Amém. Certo? Aí, ó, no momento de abrir e fechar de olhos. A manifestação de Jesus, ou a sua segunda vinda agora da duas fases, a primeira vinda dele é invisível, a segunda a primeira vinda é invisível. A primeira fase da segunda vinda é invisível, que é o arrebatamento. É a igreja que vai se encontrar com ele nos ares. Jesus não pisa na terra. A segunda fase da segunda vinda todo olho verá. Aí se não abrir e piscar de olhos, como é que o verbo piscar? Eu pisco, olha como é rápido piscar. Ele pisca. Né? A gente já vai ver aí a diferença do arrebatamento e da manifestação. Tá certo? Você vê aqui no versículo: no momento de abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Está falando do arrebatamento. Não está falando aqui da trombeta de juízo. A trombeta de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 não é de juízo. Essa trombeta que soa também, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que nós estamos acabando de ler aqui, não é de juízo, é de convocação, para arrebatamento. Agora vamos para Apocalipse capítulo 11 e versículo 19, em nome de Jesus. É forte, né? Vocês queriam aprender isso ou não tem sentido para vocês? Aleluia, Jesus. Ó, a gente vai para o Apocalipse 11, que está assim: e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser o nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados nos seus tronos de Deus prostrarão-se sobre o seu rosto, adorarão, dizendo: graças te damos, Deus Todo-Poderoso. Então, o grande poder, isso aqui é uma representatividade da igreja nos céus, irão-se as nações. Então, perceba que aqui a primeira trombeta não está falando de ressurreição, está falando, gente? Então, aqui não é arrebatamento.
Eu vou ler só a segunda trombeta para ver o que é a segunda trombeta, o que é que acontece aqui, irmãos. A segunda trombeta. Mas aí ele continua dizendo aqui, vamos ler aqui o versículo 18. Irão-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dores e galardão aos profetas teus servos. A Bíblia está escrito errado aqui, então não é? Dares. Teus servos aos santos e os que temem o teu nome, os pequenos e grandes, tempo de destruíres o que destrói a terra. Abriu-se o céu, o tempo de Deus, aí a gente vai ver as dadas dos terremotos. Vamos a segunda trombeta. Então não tem nada a ver a última trombeta de juízo. Abre os juízos de Deus na terra, cessou os 7 selos e agora começa os toques das trombetas pelos 7 anjos. Amém, amados? Quem encontrou a segunda trombeta aí? Primeira trombeta, 7ª trombeta. Nós estamos na última. Não, aqui na primeira trombeta não. Vamos para a primeira trombeta, perdão aí. Por isso que eu estava achando esquisito aqui. Vamos para a primeira trombeta. Primeira trombeta. Vou encontrar aqui a primeira trombeta. Rapidamente. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos encontrar aqui a primeira trombeta. Aqui o 7º selo. Primeira trombeta, capítulo 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue. Ó, não tem nada a ver com arrebatamento. Não é verdade? Ok? Glória a Jesus. Então, eu exauri aqui alguns pontos cruciais do mestre tribulacionista. O primeiro é de acordo com esta interpretação. A igreja será arrebatada no final da grande tribulação e afirma que o arrebatamento ocorrerá junto com o soar da última trombeta e a sessão das 2 testemunhas. Nós vimos aí que, de maneira alguma, que a última trombeta dá início às taças da ira de Deus, que vai ser terrível. Aí já é a segunda fase da grande tribulação. É um negócio que vai ser mais apertado do que a primeira fase da grande tribulação. É forte. Né? A gente tem que dizer misericórdia, né? Porque, né? Então, e a segunda teoria deles, da mestre tribulacionista, essencialmente uma via média entre as posições pós-tribulacionista e pré-tribulacionista. Concorda com o pré em algumas coisas e afirma que o arrebatamento da igreja é um acontecimento distinto da segunda vinda. E que o detentor de 2 Tessalonicenses, que é o Espírito Santo, até aqui eles concordam conosco, e o pós-tribulacionista não respondeu 2 Tessalonicenses capítulo 6, 7 e 8. Nós vamos para lá e nós encerramos aqui em nome de Jesus. Procure 2 Tessalonicenses em nome de Jesus. Quem é o detentor? Glórias a Jesus. 2 Tessalonicenses em nome de Jesus. Eu vou logo para o versículo 3, eu já abri, gente. Diz assim, olha porque que os pós-tribulacionistas, ainda não vou deter acerca deles, mas eles usam esse texto principal deles aqui, é um dos textos principais deles, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado aqui, o filho da perdição aqui é o anticristo. Amém? Então eles usam esse texto aqui, né, um dos textos base deles, chaves deles, né, os que tem, de maneira que ninguém de maneira alguma se engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele diz que enquanto não se manifestar aqui a apostasia, né, então diz que a igreja passa pela tribulação por causa desse versículo. Só que a palavra apostasia aqui, irmãos, essa palavra apostasia de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, ela é diferente da apostasia de Timóteo. Essa apostasia aqui, apostosion em grego, quer dizer substantivo neutro. Apostasia aqui, apostasia não tradução, é transliteração. Essa palavra aqui, ela é uma palavra grega e não portuguesa. Essa palavra apostasia é uma palavra grega e não portuguesa, ela não está traduzida.
E ela também tem vários significados. É separação, saída, partida e retirada. Aí o que eles não conseguem responder é o versículo 6 e 7, mas isso é aqui agora. E agora vós sabeis que o que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Pois tem alguém, o diácono do céu, mais irmãos, que detém o anticristo para que ele não apareça agora, que ele não se manifeste. Quem é esse alguém que detém ele? Para que ele não apareça ainda? Só pode ser o Espírito Santo dentro da igreja. Amém, gente? Aí, olha só, aí o versículo 7. Porque já o mistério da justiça opera, somente há um que agora o mistério da justiça já opera. Não opera no mundo? As injustiças são grandes, são ou não são? Grandes, terríveis, corrupção, engano, mentira, prostituição, depravação. É ou não é? Acontecimento catastrófico, doenças que a medicina não consegue detectar. Não vi esse negócio de hoje que a gente tem que lidar com transtornos mentais, pessoas atípicas, Luciano? Atípicas. Né? Atípicas é que as pessoas têm problema com seus transtornos. TDAH, HD, sei lá, TEA. Hoje ninguém não tinha isso, e a gente tem um pouquinho desse. Olha lá, nós temos um pouquinho desse. Amém? Glória a Deus. Irmã Maria, não dava o nome, agora estão dando o nome. Amém, gente? Então o versículo diz assim, ó, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que o meu seja tirado. Ó. Tem alguém que resiste ele até que o meu seja tirado. Quem é esse do meio que vai ser tirado? Que a palavra apostasia é uma palavra grega e não portuguesa. E ela aqui, ela não é uma tradução, ela é uma transliteração. Se ela é uma transliteração, ela significa separada, saída, partida e retirada. Então tem alguém que detém esse homem iníquo aqui, esse homem do pecado. Até que no momento ela se quem é que vai ser tirado? Diz quem é que vai ser tirado do meio de quem? Quem é que vai ser tirado? É a igreja que vai ser tirada, arrebatada, né? O Espírito Santo não vai sair da terra. O Espírito Santo não pode sair da terra, amém, gente? Porque se ele sair da terra, como é que vai haver convenção? Se ele que convence o homem do pecado, do juízo e do arrependimento, ele vai continuar operando, porque vai ter salvação na grande tribulação ainda. Oh Deus misericordioso, fique de pé, na glória de Deus, aplauda ele, Jesus Cristo, Senhor.